Olá, meus alunos, tudo bem? Professor Casanova aqui na área. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de números e operações, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os números decimais. Eu já dei uma pincelada, né, nesses números em aulas anteriores, mas hoje nós vamos aprofundar esse tema de números decimais, tá? Então, só para termos uma pequena revisão, o nosso sistema numérico ele é base decimal, tá? Significa que ele tem 10 algarismos, ok? E esses 10 algarismos vão ser usados em determinadas posições. Nós vimos as posições da unidade, nós vimos a posição da dezena, da centena, do milhar, e assim sucessivamente, tá? E essas posições são criadas a cada grupo de 10. Hoje nós vamos ver a parte depois da vírgula, com mais precisão. Eu tinha dado uma ilustração, né? Tinha falado um pouquinho. Hoje a gente vai ver os décimos, os centésimos, os milésimos, os décimos de milésimos e assim sucessivamente, tá? Mas para isso eu vou colocar uma nova forma da gente construir esses grupos, tá? Bom, como o nosso sistema é decimal, ele tem base 10, tá? Ou seja, cada grupo de 10. Então, a minha unidade ela vai ser representada por o número 1, tá? Então, quando eu formar 10 grupos de 1, eu vou formar a dezena, certo? Quando eu formar 10 grupos de 10, eu formo a centena. 10 grupos de 100, né, eu formo o milhar, e assim sucessivamente, tá? Só que eu não vou escrever esse 1 assim, não. Eu vou escrever ele em termos de potência, tá? Nós vimos na aula de potenciação que o número elevado a zero é 1. Por que eu estou escolhendo essa base igual a 10? Porque o nosso sistema é decimal, tá? A dezena ela é um grupo de 10, né? 10 unidades. Então, eu vou escrever esse também em forma de potência, no caso aqui 10 elevado a 1, que é o próprio 10, né? A centena é um grupo de 100, ou 10 grupos de 10, né? Então, aqui eu também vou escrever na forma de potência 10 ao quadrado, e aqui já vou direto, né? Grupo de 1000, 10 à terceira, o 10.000, 10 à quarta, né? Então, você pode ver que essas potências vão representar quantos grupos de 10. Professor, eu ainda não entendi. Beleza. Essa aqui é a nossa definição, né? Lá da potenciação, certo? Quando eu fizer 10 vezes 1, ou seja, 10 grupos de 1, eu estou formando uma potência, perdão, uma dezena, né? Então, 10 grupos de 1 vai dar uma dezena. Eu posso escrever, pela nossa definição de potência, 10 como sendo 10 elevado a 1, sem problema, tá? Agora, olha o 100. O 100 não é exatamente 10 grupos de dezenas? Não são 10 dezenas? Para eu fechar essa casinha aqui das dezenas, eu não tenho que ter 10 dela para abrir a nova centena? Foi o que a gente discutiu na formação dos números. Então, quando eu tiver 10 dezenas, ó a dezena aqui, ó, eu vou ter 100. Só que 10 vezes 10, a gente viu pela potenciação que é 10 ao quadrado. Tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Quando eu tiver 10 grupos de 100, então, ó, 10 vezes 100 vai dar o 1000, que é 10 à terceira. Tá? Então, a cada grupo de 10, eu vou formando uma casinha nova. E essa galera aqui, como é que faz? Hum, Bom, essa galera é o seguinte: ao invés de eu formar grupos de multiplicação de 10, eu vou formar grupos de divisão de 10. Então, esse meus décimos aqui, ó, ele é um grupo dividido por 10. Eu pego a minha unidade e divido por 10. Esse grupo de centésimos é dividir por 100, dividir por 1000, né? Dividir por 10.000 nos décimos milésimos, e assim sucessivamente. Então, para a direita da vírgula, eu tenho a divisão por grupos de 10, ao passo que para a esquerda da vírgula, eu tenho a multiplicação por grupos de 10. Vou colocar aqui vezes. Multiplicação por grupos de 10. Tá? Então, vamos ver aqui os décimos. Vou usar até a mesma cor aqui, né? O vermelhinho. Tá? Vamos ver esses décimos aí. Ok? Bom, eu sei que o meu décimo é pegar a unidade e dividir por 10. Tá? É dividir por 10. É a unidade dividido por 10.
Show de bola? Beleza. Existe uma propriedade da potência, tá? Que é a seguinte: quando eu tenho uma potência no denominador, tá? Nessa divisão, né? Ela como divisor, a gente ainda não falou de fração, mas eu sei que você sabe o que é uma fração, tá? Então, quando ela está no divisor e ela quer ir aqui para cima, eu tenho que trocar o sinal do expoente, tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui 1 sobre 2 elevado a 4, isso é a mesma coisa que 1 vezes 2 elevado a menos 4. Então, olha só, ela estava no divisor, eu inverto ela para um produto, mas eu troco o sinal do expoente. Isso é uma propriedade de potência. De forma geral, 1 sobre b elevado a m é b elevado a menos n, né? Porque 1 vezes alguma coisa não vai mudar. Aqui é m, tá? M. Tá? Essa é na forma geral. É o que eu vou fazer aqui para descrever o meu décimo. Então, o meu décimo, ele vai ser alguma coisa assim, ó, a unidade vezes 10 elevado a menos 1. Então, o meu décimo, ele vai ser representado pela potência menos 10 elevado a menos 1. Tá? O meu centésimo, ele vai ser representado pela potência 10 a menos 2, que é a mesma coisa que a unidade dividido por 100. Lembrando que a unidade representa 1, tá, pessoal? Tá? E como a gente sabe que esse 100 ele é mesmo que 10 ao quadrado, quando ele for para o numerador, né, para a parte de cima, ele vai multiplicando a unidade com um expoente sinal trocado. Assim também o milésimo, ele vai ser 10 elevado a menos 3. O décimos de milésimos vai ser o 10 a menos 4. Então, para exemplificar, o meu número vai ser assim, ó. Vamos supor aqui, ó, 142,357. Pronto, 142,357. Como é que é esse número? Bom, eu tenho o 2 na posição das unidades, que a gente viu 10 elevado a 0. Eu tenho o 4 na posição das dezenas, que a gente viu é 10 elevado a 1. Eu tenho 1 na posição das centenas, que a gente viu é 10 ao quadrado. Tá? Ao passo que eu tenho aqui o 3 na posição do décimo, que a gente viu é 10 a menos 1. Aqui, centésimo, 10 a menos 2. E aqui, milésimo, 10 a menos 3. Então, este número é o mesmo que uma centena, e eu estou representando a centena agora com essa potência, mais 4 dezenas, mais 2 unidades, mais 3 décimos, opa, ó o décimo aqui, ó, mais 5 centésimos, mais, não vai caber ali, vou colocar aqui embaixo, 7 milésimos. Né? Se você somar isso, você encontra 142,357. Tá? Vamos fazer mais um exemplo. 32,5. Opa, eu tenho 3 dezenas, mais 2 unidades, mais 5 décimos. Beleza? Tranquilo? Então, essas casas decimais são divisões por 10. Show de bola? Fácil, né? Então, aquilo que a gente viu para multiplicações das casinhas e que pareceu confuso no primeiro momento lá, nas primeiras aulas, agora está totalmente explicado. Tá? Eu tenho grupos de 10, tanto de multiplicação quanto de divisão. E assim a gente constrói o número na base 10, com vírgula, né? Que são os chamados números decimais. Tá bom? Bom, e as operações? E as operações seguem o mesmo padrão. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 32,5 mais 17,2. Então, eu tenho que somar, né? A casa das dezenas com a casa das unidades com unidades, dezenas com dezenas e os décimos com os décimos. E eu vou começar por quem? Eu vou começar pela direita. Então, primeiro eu vou somar os décimos aqui, ó. Eles estão representando aqui o 10 a menos 1. Ah, professor, e se fosse assim, ó? Eu ia começar por quem? Você ia começar por esse centésimo. Mas aqui não tem centésimo, tem, é o zero. Se eu somar zero vezes alguma coisa, não dá zero? Então, esse zero é como se fosse 0 vezes 10 a menos 2. Ele está na casa dos centésimos. Tá?
Então, eu faria 0 mais 7 centésimos, estaria na casa dos centésimos, né? 5 décimos mais 2 décimos, né? 2 unidades mais 7 unidades, 2 unidades, melhor dizendo, 3 dezenas mais 1 dezena, e assim sucessivamente. O mesmo que a gente fez no caso das casinhas, né? Unidade, dezena, centena, milhar, vai valer para os décimos, centésimos, milésimos, décimos de milhar, milésimos, né? E assim sucessivamente. Vai fazer a mesma coisa. A subtração, da mesma forma, tá? E o produto? O produto é um pouquinho diferente, mas é aquela ideia da distributiva, tá? Então, se eu tiver lá 32,5 vezes 17,2, que eu nem sei se são esses algarismos mesmo que eu usei, eu vou fazer, ó, 3 dezenas, então 3 vezes 10 a 1, mais 2 unidades, mais 5 décimos, né? Vezes 1 vezes 10 a 1, mais 7 vezes 10 a 0, mais 2 vezes 10 a menos 1. E aplico a distributiva, né? Então, esse cara com esse, com esse, com esse, né? Esse cara com esse, com esse, com esse, e esse cara com esse, com esse, com esse. Essa é a teoria. Eu vou aplicar a distributiva, né? Vou aplicar a distributiva, tá? Aí a grande questão é, como é que eu faço o produto dessas potências de 10? Deixa eu pegar outra cor aqui. Essas potências de 10 aqui, como é que eu vou fazer o produto? Tá? Como que eu faço esse produto? Então, o que a gente vai fazer? Se eu tiver uma base elevado a P vezes uma base elevado a Q, eu vou repetir a base e somar esses expoentes, tá? Somar esses expoentes, beleza? Então, veja, quando eu fizer, por exemplo, esse produto aqui, é o azul, né? Deixa eu voltar aqui na cor azul. Esse aqui, ó, com esse, o que vai acontecer? Eu vou gerar um 10 a menos 1 vezes um 10 a menos 1. Então, vou repetir a base e somar os expoentes. Então, lembra, eu tinha uma dívida de 1, ganhei uma dívida de 1 de novo. Então, agora minha dívida é de 2. Eita, eu criei uma nova casa decimal. Tá? Então, eu estou multiplicando 2 carinhas que têm casas decimais nos décimos, e quando acontece esse produto, eu gero casas decimais nos centésimos. Tá? Da mesma forma, quando eu multiplico dezenas por dezenas, eu gero casas nas centenas. Só que aqui eu vou andar mais para a direita ainda. Tá? Então, o que a gente faz na prática? A gente faz o seguinte, ó, 32,5, 17,2, multiplica, né? Eu vou ignorar a vírgula, por enquanto, ignorar a vírgula, e faço aquele produto como se fosse unidade, dezena e centena. Como se fosse. Só que não é. Tá? Eu vou dizer que seria, mas não é. Eu estou ignorando uma parte importante do número, que é a vírgula. Tá? Estou ignorando por enquanto. Aí o que acontece? Eu sei que esse produto de décimo, com esse produto de décimo, vai dar centésimo. Aí eu faço 2 vezes 5 dá 10, vai 1, 2 vezes 4, 4 com 5, 2 vezes 2, 4 com 5, né? 2 vezes 3, 6, beleza. Aí ponho 0, né? Porque eu estou nessa casa daqui já. Então, 7 vezes 5 dá 35, aí vão 3, 7 vezes 2, 14, com 3, 17, né? Foi mal que eu esqueci o 3 aí, e vou continuando. Aí eu vou chegar, vou somar tudo bonitinho e tal, né? Aquela distributiva, aquela ideia da distributiva. Aí eu lembro que eu ignorei 2 casas decimais. 2 casas decimais está onde? Olha aqui, ó. Opa, vamos voltar aqui, ó. 2 casas decimais. 1, 2, centésimos. Eu lembro que eu ignorei, agora eu tenho que colocar de volta. Então, meu número vai ser alguma coisa, né? Sei lá, algarismo 1, algarismo 2, algarismo 3, algarismo 4, algarismo 5. Vamos supor que termine aqui. Aí eu tenho que contar as 2 casas decimais que eu ignorei, aí eu ponho a vírgula. Por quê? Porque eu estou fazendo um produto de 10 a menos 1
com outro produto de 10 a menos 1, que vai dar 10 a menos 2, tá? Que é a segunda casa decimal. Tá bom? Então, é assim que a gente faz o produto de números decimais. Tá? Beleza? Ah, e a divisão? A divisão é o mesmo esquema, só que ela tem um detalhezinho importantíssimo. Tá? Vamos lá, 32,5 agora dividido por 17,2. Tem o número de casas decimais igual, né? Show de bola? Eu tenho a mesma quantidade de casas decimais, né? Beleza. Então, eu não preciso fazer mais nada, apenas ignorar a vírgula. Quando eu ignoro a vírgula, eu estou abstraindo uma operação. Aí eu faria como se fosse 325 dividido por 17,172. Na divisão, eu não preciso voltar com essa vírgula depois. Tá bom? Eu não preciso voltar. Por quê? Porque a divisão 32,5 e 17,2 é proporcional a 325 dividido por 172. Já é proporcional. Eu não preciso voltar com essa divisão, com essa vírgula. Tá bom? Beleza? Mas faz do mesmo jeito que a gente veio fazendo com os números inteiros. Por isso que, quando a gente falar de fração, isso aqui vai fazer mais sentido, tá? Mas por isso que a gente transforma os números com vírgula em número inteiro, na hora de fazer produto e divisão também. Porque faz aí do mesmo jeito. Lembra de como era e faz do mesmo jeito, tá? Só que a divisão, eu não vou ter a necessidade de verificar as casas decimais, ao contrário do produto, né? Aqui do produto eu tive que verificar as duas casas decimais e botar no final, porque eu estou multiplicando casas decimais que geram novas casas decimais. Aqui não. Na divisão, a minha divisão, né, a minha razão, ela é proporcional. Tá? Ela é proporcional. Beleza? Então eu posso igualar essas divisões aí sem problema. Tá? Uma outra questão, né? Se a gente tivesse aqui, por exemplo, 32,5 dividido por, sei lá, 9, vamos botar 9 aqui. Tá? Aí veja, aqui é como se fosse 9,0, né? Tudo bem? A casa decimal dele é 0 vezes 10 a menos 1, 0 vezes 10 a menos 2 e tudo, e assim por diante. Assim como também está cheio de zero aqui, ó, que eu não preciso ficar colocando. Tá bom? Então, eu vou tirar esses zeros aqui. Tá? Mas aí, eu quero ignorar essa vírgula. Tá? O que aconteceu? Eu estou fazendo o seguinte, eu estou dizendo que 32,5 dividido por 9 vai ser proporcional a 325 dividido por 9. Aí já não é. Aí já não é. Tá? Este número é uma casa decimal, ou seja, ele é 10 vezes maior do que este número aqui. Bom, se esse número é 10 vezes maior do que o da esquerda, se eu dividir esse número por 10, eu mantenho a proporção. Então, o que eu faço? Eu igualo as casas decimais e aí sim esqueço a vírgula. Agora, essa razão aqui faz sentido. Tá? Aí as divisões são do mesmo jeito. Tá, pessoal? Só não esquece da tabuada do zero, que faz parte também da divisão, tá bom? Beleza? E aí a gente vai seguindo aquele cronograma de divisão da mesma forma. Então, quando eu não tiver números de casas decimais iguais, tá? Eu tenho que fazer esses artifícios na divisão. Igualar para depois ignorar a vírgula, para manter a proporção nas divisões. Tudo bem? Beleza? Show de bola? Então, para a gente finalizar a aulinha de hoje, essa forma de escrever o número com potências de 10 me abre um leque para uma notação especial, que é o que a gente chama de notação científica. Notação científica. Vamos pegar um número bem grande aqui, ó, 14.857. 142.857. Tá? Então, vamos lá. Esse 7 está na casa das unidades, então ele tem uma potência de 10 elevado a 0 associada.
aqui 10 elevado a 1, aqui 10 elevado a 2, aqui 10 elevado a 3, aqui 10 elevado a 4, que é dezena de milhar, aqui 10 elevado a 5, que é centena de milhar, ou seja, isso aqui é mil, 142, 142 mil, mil, centena de milhar, tá? Só que ao invés de eu escrever todos esses algarismos, especialmente aí para quem está estudando física, muitos desses algarismos não têm valor, não têm significado numa medida. Tá? Então, eu poderia ignorar a maioria deles aí, por exemplo. Na matemática, eu não vou ignorar esses algarismos aqui, eu só vou mostrar como que escreve notação científica. Mas quando você está estudando ciências, tá? É muito comum você não carregar todos os algarismos da sua medida, ou numa equação, ou numa fórmula, tá? Justamente porque você tem valores de significado, vamos dizer assim, ó, valores semânticos em cada algarismo. Ele não tem um valor só, sei lá, 7. Ele não tem só um valor numérico, 7. Ele representa alguma coisa na física, tá? Na engenharia. Ele representa alguma coisa. Aqui, como a gente está tendo uma noção básica de matemática, eu vou colocar todos os algarismos. Então, olha só. Eu posso escrever esse número aqui de uma forma mais sintética, que é a alma da notação científica, assim, ó. 1,42857. Aí eu vou dizer que esse 1 não está na casa das unidades, por mais que ele pareça. Ele não está 1, alguma coisa? Né? 1, alguma coisa, parece que esse 1 está na casa das unidades, mas não está. Ele, na verdade, está nessa casa aqui. Ó. Então, eu indico qual é a casa que ele está. Pronto. Isso é notação científica. Como assim? Não estou entendendo nada. Bom, a notação científica é o seguinte. Ela é um coeficiente vezes uma potência de 10, onde n é um número positivo ou negativo, né? Esse coeficiente aqui, ele tem que ser maior ou igual a 1, coeficiente, pelo menos o módulo dele, a gente vai falar de módulo mais especificamente quando falar de conjuntos numéricos, tá? Especialmente lá no conjunto dos inteiros, ok? Mas você vai lembrar que o módulo é o número sem o sinal, de negativo ou positivo. A gente não falou de números negativos nem positivos, tá? Mas é só o valor dele. Por exemplo, se eu tiver um número aqui, ó, menos 3, né, que representa uma dívida de 3, o módulo dele é ele sem o sinal. Assim como se eu tiver um lucro de 3, ele sem o sinal. Tá? Então, o módulo tem que ser maior ou igual a 1, tá? E menor, aqui é só menor, do que 10. Aí eu te pergunto, por que ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10? Veja, se ele for um número entre 0 e 1, por isso que eu estou falando de módulo, tá? Se ele for um número entre 0 e 1, ele vai ser uma casa decimal. Se ele for menor do que 1, ou seja, se ele for entre 0 e 1. Tá? A casa decimal influencia nessa potência aqui, porque ela é uma potência de 10. Se ele for um número 10 ou maior, eu também vou gerar uma casa, aí eu vou botar aqui decimal com letra maiúscula, só para a gente lembrar que é a decimal para frente. É a casa daqueles grupos de 10 para frente. Tá? Não é a casa decimal atrás da vírgula, não. Que também influencia essa potência de 10 aqui. Por isso que esse meu coeficiente tem que ser nesse intervalo aí. Tá? Então, quando eu escrevi aqui, ó, 1,42857, tá? Eu coloquei o número entre 1 e 10. Por isso que eu não fiz 142,857. Aí eu digo aqui, ó, o 2 está na casa ali, ó, 10 a terceira. Tá? Isso não é notação científica, porque esse coeficiente, né, ele é maior do que 10. Então, a notação científica está aqui, ó. Tá? Então, essa é a base da notação científica aí.
dizer qual é a casinha naquele grupo de 10 que aquele algarismo está ocupando. Tá? Então, para a gente treinar aqui, ó, 0,0003. Eu quero colocar esse número em notação científica. Ele vai ser 3, porque é o algarismo, né? Entre 1 e 10, é um número entre 1 e 10, vezes 10. Aí qual é a casa que ele está ocupando? 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4. Pronto. Tá? Vamos tentar outra aqui, ó. 32,7. Acho que eu já dei esse exemplo algumas vezes, né? Ele, em notação científica, fica 3,27 vezes 10 elevado a 1. Porque o 3, ele está na casa 10 elevado a 1. Mais um? 132,827. Então, esse aqui, em notação científica, vai ficar 1,32827 vezes 10 elevado... Qual é a casa que ele está? Ao quadrado. Né? 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2. Então, é só indicar que algo que parece que está nas unidades, na verdade, está em outra posição. Aí eu coloco uma potência de 10. Se ele tiver uma posição à direita da vírgula, esse meu expoente vai ser negativo. Se ele tiver uma posição à esquerda da vírgula, esse expoente vai ser positivo. Tá, galera? E aí as operações vão se dar da mesma forma. Tá bom? Da mesma forma. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Tá? Só que aí eu vou poder trabalhar com as potências de 10. E convenhamos, quando vocês pegarem o jeito, multiplicar, dividir, somar nem tanto, mas multiplicar e dividir, que é o que aparece mais na nossa vida, com potência de 10 vai ficar molezinha, molezinha, porque é só repetir a base e somar os expoentes, ou subtrair os expoentes, né? No caso da divisão, vai subtrair os expoentes. Tá bom? Beleza? Então, a aula de hoje é notação científica, o motivo da gente fazer o que faz na notação científica, mas o motivo de usar notação científica vocês vão ver mais para frente no nosso curso, tá? E inclusive nos cursos de física aí. Show de bola? Então, por hoje é só essa aula aí de números e de operações. Aula que vem a gente vai ver frações. Então já vou até deixar aqui, ó, frações. Beleza? Aula de frações, tá? E aí a gente vai praticamente terminar o curso nessa parte aqui de frações. Um ou outro detalhe pode aparecer, mas esse é o nosso, chegando ao fim, né, já das explicações básicas aí de matemática, para a gente mudar de tópico, beleza? A gente vai mudar de tópico aí, vai continuar com o curso de matemática legal, mas mudando de tópico. Show? Beleza? Então, ó, compartilha o vídeo, se inscreve aí no canal, tá? Deixa aí seu curtir, beleza? Comente as dúvidas que você tenha. Tá? E não deixe aí de prestigiar o nosso trabalho, tá? É muito importante para a gente difundir esse conhecimento aí de matemática e ciências da natureza também. Show de bola? Então é isso aí, galera. Fica com Deus. Bons estudos. Até a próxima.